Glória a Deus. Mateus 24. Glória a Deus. Só o meu entrar aqui. Glória a Deus. Mateus capítulo número 24, do versículo 1, nós vamos ler até o número 51, amém? Mateus 24, de 1 a 51. Se alguém estiver sem Bíblia aí do seu lado, por favor, compartilhe aí a palavra de Deus com esta pessoa, para que todos possam acompanhar a leitura, amém? E diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e dos fins do tempo? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também,
quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor para este momento da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê aqui a graça do Teu Espírito Santo, e aonde, ó Deus, houver temor, medo, Senhor, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra, que vidas sejam libertas, abençoadas, reconciliadas, pelo motivo em que a Tua palavra nos revela hoje a volta do Teu Filho. Pedimos, ó Deus, capacidade, sabedoria, unção do Teu Espírito Santo para pregar, para ministrar esta palavra ao coração dos filhos do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo convença o homem, Senhor, das verdades do Senhor, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, eu mais um pouquinho para frente, passei aqui para o celular do Mateus Queiroz, eu pedi para ele me ajudar. Nós vamos passar um vídeo que está trazendo um assunto sobre essa matéria. Existem vários assuntos, vários. Você entrar aí, né, no Google, no nosso pai dos burros, né, que é o Google, ele vai te falar sobre vários assuntos dessa matéria. Alguns são exagerados, alguns não tem nada a ver, outros são ficção científica, mas o fato interessante, irmãos, é que Jesus, ele foi interrogado aqui pelos seus discípulos. E o interessante é que no texto, você começa a observar o texto bíblico, volte nele por favor, comece a observar o texto bíblico, ali, logo, né, no versículo 4, Jesus começa a responder. De pronto, Jesus já fala as coisas para eles. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra, como diz no versículo 2. E ele então vai, né, assentado ali no Monte das Oliveiras. Os discípulos têm no versículo 3, os discípulos têm uma curiosidade, né? Diga para nós, quando isso vai acontecer? Eles pediram datas, eles pediram sinais dos acontecimentos. Você pode perceber em toda a Bíblia, e nesse texto bíblico, que Jesus não fala de datas. Então nós tivemos aí, né, uma avalanche de datas. Jesus vai voltar, o mundo vai acabar. Quantos lembram dessas coisas, né? Em 2000 não sei o que, passou 2000 não sei o que, o mundo não acabou. Irmãos, pelas ideias aí, eu acho que o pessoal já destruiu o mundo mais de 20 vezes, com essas datas malucas, né? Fato é que Jesus não deu datas. A Bíblia nos fala sobre isso. Se alguém te der data, olha, tal dia, tal não sei o que, ou se alguém falar para você, Jesus já voltou, restaurou, não sei o que era, não acreditem, porque a Bíblia nos fala que ele não deu data, mas Jesus despertou a atenção dele dizendo sobre sinais. E Jesus no versículo 4, veja na sua Bíblia, responde a ele: cuidado que ninguém vos engane. A preocupação do Senhor Jesus era sobre os enganos. Jesus sabia que os enganos iam vir, que as coisas iam começar a acontecer, que eles podiam ser enganados. Então Jesus disse para ele: olha, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos visto isso daí, pessoas se nomeando Cristo, pessoas aparecendo como Cristo, pessoas dizendo eu sou o Cristo. Famoso e cômico é o ir em Cristo, né? Ele é um camarada exótico, não segura microfone, sabe, é um verdadeiro enganador, é o que a palavra está dizendo. E não tem só ele, em outros estados do Brasil, nós temos outros indo por aí, se passando de Cristo, dizendo que são Cristo. Então aquilo que Jesus falou está se cumprindo, e uma parte já se cumpriu. Então Jesus disse assim: olha, fique atento aos sinais. A gente às vezes está preocupado, quando que ele vai vir, qual é o dia, qual é a data. Tem pessoas que se especializam em ver as datas, mas Jesus não deixou datas. Não, mas está aí, nós podemos calcular. E até alguns teólogos, alguns estudantes da palavra de Deus, eles estão tentados a colocar uma data. É mentira, não existe data. A Bíblia nos fala, e são palavras do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa a dizer, queridos, ali no versículo de número 6, ele diz assim: vocês ouvirão falar de guerras.
nós temos ouvido falar de guerras, né? Guerra para cá, guerra para lá, nós temos ouvido falar disso, nós já nos acostumamos com isso. O país está em guerra, é verdade. Não sei o que está em guerra, é verdade. A mãe da guerra entrou em guerra, os Estados Unidos, é verdade. Os Estados Unidos chegou e tal, não sei o que. Mas rumores de guerras também, ameaças, né? Mas não tenham medo. Jesus está dizendo para vocês, não tenham medo, é necessário. Isso precisa acontecer, isso vai acontecer. Versículo 6 ele está dizendo isso, é necessário que tais coisas, estas coisas aconteçam. É diferente dizer, olha, se Deus existe, por que existem as guerras? Nós tentamos às vezes, irmãos, na nossa falta de sabedoria em algumas situações, nós dizemos assim, olha, né, Deus não existe, porque se Deus existisse, por que existe a pobreza, por que existe a miséria, por que existe a guerra? Queridos, a guerra existe pelo coração do homem, pelo comportamento do ser humano, pelas brigas. Às vezes nós não gostamos de uma coisinha e criamos uma briga enorme. Essa briga muitas das vezes envolve família e ficam famílias viradas. Então você imagine só, né, presidentes de estados, né, presidentes aí que não gostam disso, não gostam daquilo, como uma Coreia do Norte, que a gente vê pessoal extremista, onde matam os cristãos, não gostam, onde fazem testes de armas nucleares, eles não gostam, não querem, estão prontos a entrar em guerra para poder impor respeito. Nós temos aí as guerrilhas, né, guerras dentro da África, um continente africano ali totalmente tomado na miséria, né, uma pobreza assim, sabe, indizível. Por quê? Porque o alimento não chega lá, e quando chega eles destroem também. Então é um caos muito sério, meus irmãos, que nós estamos vendo ali. E Jesus está dizendo, vocês vão ouvir falar, mas não é o fim. Não é o fim. Tem pessoas que dizem assim, olha, o mundo está acabando. Jesus está dizendo, não é o fim, não está acabando. Isso é necessário que aconteça. Nação se levantará contra a nação. Verdade, Estados Unidos entra, não é? Aí a Rússia invade, a China se promete também invadir. Nação se levantando contra a nação, como diz no versículo 7. Então, queridos, o que Jesus falou está acontecendo. Reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. De 2010 para cá, talvez você tenha lido sobre isso, o número de terremotos tem aumentado e aumentou de uma maneira fenomenal, assustadora, impressionante. E nós temos assim relatados em grandeza, mais ou menos 20 terremotos de grandeza, de 7 graus por aí, 8 graus, mas muitos outros terremotos têm acontecido, que nós não temos percebido. Muitas outras destruições têm acontecido. Recentemente nós tivemos aqui no Brasil mesmo, afetou até a Zona Norte. Até a Zona Norte, alguns lugares de Guarulhos aqui, pessoal entrou em pânico, terremoto. E nós vemos ali o Japão, um dos países que está sob uma placa tectônica dividida em 3 partes, sofre horrendamente a situação de terremotos. Constrói seus prédios sobre molas, sobre ideias, né, sobre projetos para que os prédios possam suportar os tremores. E quando você vai ver no vídeo os tremores, eles caem armário, despenca quadros, né, e cai monitores, é uma coisa horrível. Então as estradas se levantam como se fossem papéis. É impressionante o que acontece. Tivemos algo que abalou o mundo aí, a noção que teve, que mexeu com o eixo da nossa terra, mexeu em 25 centímetros o eixo da nossa terra. Então os estudiosos desse terremoto, que é onde ocorreu a tsunami, que foi um terremoto no fundo do oceano. Então ele não trouxe as quebras do solo, mas ele levantou uma onda enorme, e isso, irmãos, balançou, né, o nosso eixo. A terra, ela pode ter noites mais longas, ou então pode estar acontecendo dias mais longos. Então houve uma alteração. Jesus falou de tudo isso, não é novidade, nós só estamos vendo e vivendo o que ia acontecer. Mas o fato interessante é o versículo 8, eu quero bater um pouquinho na Bíblia aqui, é que tudo isso será o início das dores. Nós começamos a dizer, o mundo está acabando, né? Nós temos essa expressão, o mundo está terminando, meu Deus, é o fim do mundo. Não, as palavras de Jesus são outras. Jesus está dizendo que é o início
das dores. O problema está começando, são as dores de parto, ainda não vai nascer, mas já começou. Então o que nós estamos vendo aqui, irmãos, igreja, é que tudo já iniciou, e parece, né, que nós estamos assim, vivendo numa boa mesmo, né, como se nada tivesse acontecendo, não mexe conosco, graças a Deus, mas tudo está acontecendo, o mundo está vivendo isso, as pessoas estão sofrendo com isso, a fome, a peste, a morte está instalada mesmo, e coisas piores vão acontecer, porque se Jesus está dizendo, é o começo, meus irmãos, o que será do meio? Como será o meio dessas dores? Se agora já dói, se nós olhamos lá para a Somália, na África, se nós voltarmos os nossos olhos para o Sudão, na África, se nós voltarmos os nossos olhos lá para Angola, se nós voltarmos os nossos olhos para a Índia, por exemplo, e vemos a peste, e a fome, e as guerrilhas, se nós estivéssemos naquele continente, nós talvez viveríamos com mais temor e mais esperança em relação à volta de Jesus. Nós vivemos no Brasil que o nosso problema são os políticos, até alguém brinca, mas lá eles não têm os políticos que nós temos aqui, não é verdade? Mas nós vivemos no Brasil em que o problema são os políticos, sim, mas isso também é bíblico e isso também é revelado sobre corrupção. E não é só o nosso Brasil que vive a corrupção. Países extremos como o Japão, que são fiéis às suas instituições, China, que são fiéis às suas instituições, tem corrupção também, e estão tendo pessoas ali que estão assim tirando proveito. Existe, irmãos, a corrupção no mundo inteiro, e Jesus também alertou disso. Então parece que hoje ser honesto é ser bobo, não é verdade? Ser honesto é ser chamado de bobo. Se você encontrar um dinheiro no chão e devolver, mas você é bobo mesmo. Se você receber um troco a mais e você devolver, você é bobo mesmo. Devia ter ficado calado, devia ter ficado quieto, não é verdade? Você não pediu a mais, mas a pessoa quis dar, você tem que receber. A honestidade hoje é zombada. Não é verdade? Hoje ser honesto é ser ridículo, o negócio é dar golpe, o negócio é enganar, mas Jesus já preveu todas essas coisas, irmãos, amém? E então ele disse, é o início das dores, o que será do meio, o que será do final de tudo isso, pastor, onde nós vamos estar nesses acontecimentos, qual é a posição da igreja, como que nós podemos saber, nós vamos viver tudo isso, até onde nós como igreja vamos caminhar em meio a tudo isso, o que o Senhor vai fazer para defender o seu povo, com essas coisas que estão acontecendo. E o versículo 9 diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados. Quantos aqui nas empresas que trabalham, que estão aqui hoje, são perseguidos? Quantos aqui nas suas rodas de amigos dizem assim, lá vem o crente, lá vem a crentona? Quantos aqui dizem assim para você, agora você não é mais dos nossos, agora você é crente, não é verdade? E aí começa a zombaria de cá, a zombaria de lá. Quantos afrouxaram, meus irmãos, que estavam dentro da igreja? Não é à toa que os desviados hoje é um exército, é verdadeiramente um exército, 40 milhões de pessoas desviadas, um verdadeiro exército, compreende? Mas não é à toa, a pressão existe, o problema existe, e a falta de vida com Deus é a razão desses desvios, a falta de firmeza na palavra, a perda do temor. Hoje, queridos, nós vivemos como se perdemos o temor do Senhor. Alguns poucos ainda têm o temor de Deus, alguns poucos ainda seguram por causa do nome de Jesus. Não vou fazer por causa do nome de Jesus. Queridos, Jesus está dizendo que eles os entregarão, eles odiarão vocês. Nós, queridos, somos odiados por essas pessoas. Eu não quero causar aqui algo na sua cabeça que ao sair daqui, cuidado, todo mundo me odeia, cuidado, não, mas eu quero que você saiba que eles odeiam pela falta de libertação espiritual, porque não são de Jesus, porque não entregaram sua vida a Jesus, assim como eu um dia odiei, assim como o grande apóstolo chamado Paulo, aquele que escreveu as 13 cartas do
Novo Testamento, também odiou, também pôs na prisão, também perseguiu, até matou e consentiu na morte, passou para Cristo, aleluia. Assim como você que zombava, que ridicularizava, que dizia: eu nunca vou ser crente, eu nunca entrarei numa igreja, hoje está aqui, glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Então, assim como você dizia: eu não largo minha religião por nada, mas um dia você não largou a religião, você largou aquilo que nunca era seu, e você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a grande mudança, uma mudança de convicção, uma mudança estruturada, estrategada, olhada na Bíblia, vista na Bíblia, ensinada na Bíblia, comprovada na Bíblia e enxergada por você. É isso que é verdadeiramente a conscientização de que somos de Jesus. Mas isso não muda o fato de que eles vão nos perseguir. Isso não muda o fato de que seremos perseguidos. Isso não muda o fato de que vamos ser entregues à morte. Isso não muda o fato de que eles vão, segundo o versículo 9, nos odiar. Não vai fazer a diferença, mas eles vão enxergar em mim e em você o amor de Deus. Eles vão enxergar em mim e você, na cara feia, um sorriso, na verdade, no desprezo, um oi, e da palavra dura, a palavra branda, que o Senhor espera que nós tragamos nos momentos difíceis. Amém, queridos? E naquele tempo, diz o versículo 10, muitos ficarão escandalizados, cairão e odiarão uns aos outros. Quando eu entro nos sites e nos fóruns de debate, eu por vezes estou dando uma olhadinha nessas coisas, eu vejo ali: não é verdade isso mesmo. E vamos lembrar um fato muito recente, que nós já falamos aqui, vamos patentear esse fato. A nossa irmã, querida irmã Ana Paula Valadão, que é cantora, integrante primária, do Diante do Trono da Igreja Batista da Goiânia, em BH, ela foi duramente criticada pelos internautas, e quem posta na internet não é dono de nada. Nós temos que saber isso. Você colocou a palavra lá, meu irmão, você não é dono de nada, você não é razão de nada, e se você escreveu, se prepare, vai ser bombardeado. Mas uma coisa nós temos que ter a convicção: o povo está certo. C&A lançou uma marca, lançou uma propaganda com duas crianças, menino e menina, clique e abuse. O que você acha disso? Você gostaria do seu filho ali e um ícone ao lado, clique e abuse? Sim ou não? Eu não queria meu filho lá, clique e abuse. Eu não queria minha filha lá, clique e abuse. Isso nos sugere o quê? Pedofilia. Não é para nós deixarmos de comprar na C&A, mas nós temos que dizer o que nos contraria dentro da C&A. Porque se for assim, você vai parar de ir no mercado A, B, C, na faculdade A, B e C, você vai parar de ir no lá e cá e lá, e você vai ter que parar. Você vai ter que se isolar, viver no monte. Talvez isso venha acontecer um tempo da nossa vida, em virtude da volta de Cristo, mas agora nós temos que, como povo de Deus, como igreja, combater isso. Eu vejo pessoas falando sobre dízimo, eu vejo pessoas falando sobre pastores, eu vejo pessoas falando sobre igreja, eu vejo pessoas falando bem. Ana Paula Valadão foi duramente criticada, eu postei a minha, sentei o pé, falei mesmo, botei a Bíblia, e não quero nem saber. Quem não gostou, se mude daquele lugar, mas eu vou falar o que eu penso, e a igreja de Jesus tem que falar. Nós temos às vezes, irmãos, gasto tempo nessa besteira de WhatsApp, que nos ajuda muito, eu sei, é verdade, até é bom, ajuda, recebeu o WhatsApp aí, preparou um vídeo, amém? Às vezes nós ficamos, às vezes nós ficamos, sabe, colocando coisinhas, e algumas coisinhas bombas, e tem um pouquinho de bobeira também, não é verdade, porque muita coisa séria também é ruim, mas às vezes nós gastamos tempos enormes, colocando besteirinha no Facebook. E quando nós deveríamos se levantar como igreja, porque eu percebo, irmãos, que os LGBT, TTT, SSI, quando sai alguma coisa lá, é tão grande essa ramificação, que eu já não sei mais onde para, mas quando sai alguma nota contrária, o que aconteceu, eu não estou defendendo a Ana Paula Valadão, mas é o assunto sobre a volta de Jesus, sabe, parece que é um grupo que alguém diz assim: olha, vamos combater, e então todos que são do LGBT, TTTISE, entram lá e você não tem amor, você não é de Deus, você não pode julgar, são sempre os mesmos discursos. E o povo de Deus tem alguns crentes, eu não sei, mas dizem crente, que estão, irmãos, perdidos no mundo, e vão lá dizer: é isso mesmo, é não sei o que lá,
qual é o compromisso da igreja de Jesus hoje na terra? Não é defender Ana Paula Valadão, mas é ter uma postura perante a situação. Nós precisamos ter uma postura perante a situação. Quantos aqui tem criança nas escolas? Criança pequena nas escolas. Viram as cartilhas? Em escola pública. Quantos tem? Escola pública. Ok. Quantos tem em escola particular? Quantos? Levanta a mão, queridos. Viram as cartilhas? Família natural é uma coisa horrível. Família moderna é uma coisa descolada. Quantos viram a propaganda da escola? A ilha quadrada e a ilha redonda. Levanta a mão, não tenha medo não, não vai para o inferno não. Não é verdade? A ilha quadrada é um negócio cinza. Todo mundo ali debaixo de um quiosque, faltando palha, um negócio com os pés para cima, todo mundo desanimado. A ilha quadrada é todo mundo descolado, jogando folha, aquele negócio todo, feliz, areia branquinha, né? E o pessoal surfando, é aquele negócio todo. Aonde você quer ir? Quem toma escola fica na ilha redonda. Queridos, são propagandas que estão empurrando uma nação inteira no buraco. E isso nós precisamos, irmãos. Ah, pastor, mas eu não gosto disso. Eu também não gosto. Mas se nós nos calarmos, a Bíblia está dizendo que as pedras clamarão. Nós temos que nos levantar, nos posicionar. Nós temos que falar das cartilhas que ensinam, sabe, esses casais homoafetivos. Nós temos que, sabe, falar contra isso. Nós não queremos isso. O Brasil é um país cristão. Eles querem enfiar nessa nação. Eles querem fazer a gente engolir essa podridão. Nós temos que constantemente, nós derrubamos um dos projetos, né, de ideologia de gênero. Mas, irmãos, entram vários projetos lá. O que é ideologia de gênero? No fundo, não é que você pode ser, no fundo, eles querem chegar a uma posição de que eu vou dizer o seguinte: eu sou mulher, então a partir de hoje eu me declaro mulher, eu sou mulher, me sinto mulheríssima. Vocês são fofos. Aí vota. Me sinto mulheríssima. Né? Eu me declaro. E aí todo mundo tem que respeitar. O que o Estado quer? Colocar na nossa Constituição, dizer que os filhos não são seus. Sabia que os filhos eles querem que os filhos não sejam seus? Sabia disso? Você quer entregar seu filhinho lindo, maravilhoso, aquele que você, sabe, os 9 meses, você ali aguardou, leu a Bíblia para ele, cantou para ela, e isso e aquilo, para que o Estado crie e diga que as famílias naturais são um grande erro, que, sabe, o grande problema são as famílias, e que o negócio hoje é ser descolado, e família, papai, e esse é meu pai, e esse é meu papai. Essa é minha mãe, e essa é minha mamãe. É o meio de apresentar. Queridos, nós temos que acompanhar isso em nome de Jesus. Nós temos que bombardear isso. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que pegar os e-mails dos parlamentares, principalmente quem se votou. Se você não lembra, é normal, mas manda para qualquer um lá dentro e diga: eu não concordo. E eu quero que você veja isso. Nós temos que nos levantar. Há tanta bobeirinha. Leia o Salmo 36, depois leia o Salmo 12, envie para 10 pessoas e dê 3 pãozinhos. Pelo amor de Deus, me deixa entrar irritado isso. E veja o que vai acontecer. Se a minha mão não aparecer, eles dizem assim: essas besteiras, essas correntes, a gente gasta tempo com essas besteiras. Gente, o Senhor espera uma igreja que se levante, que seja relevante na terra, não uma turma de pamonha. Nós temos que fazer a diferença. Amém? Amém? Nós temos que abrir os nossos olhos, porque as coisas estão caminhando. Nós temos que ser militantes da causa, porque em detrimento, em favor de 3, uma nação está tendo que mudar. E nós estamos só olhando, assistindo.
só assistindo, só assistindo. Não, pastor, eu mandei, valeu, ótimo, glória a Deus. Continue mandando, fale mesmo, brigue mesmo, bata mesmo, levante mesmo, participe mesmo. Porque nós estamos assistindo, estamos olhando. Sabe, nós achamos, é verdade, né? Ela não precisa falar essa besteira, não. E quando não, nós passamos para o outro lado. Aqui está a palavra de Deus. Muitos, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, cairão e odiarão uns aos outros. Eu concordo que tem igreja que talvez você esteja aqui hoje, foi abusado numa igreja, abusado na fé. Foi roubado dentro daquela igreja, pediram dinheiro para a campanha disso, campanha daquilo, nada aconteceu na tua vida. Que é a famosa teologia da prosperidade. Eu concordo que muitos estão se escandalizando, é verdade. Eu concordo que tem muito picareta aí, é verdade. É verdade, mas nem por isso eu vou ficar em casa, nem por isso eu vou deixar de participar de uma igreja séria, nem por isso eu vou deixar de me relacionar, porque na faculdade também tem, porque lá nos hospitais também tem, porque aquele médico também é, e aquele advogado também pode ser, e você nunca mais vai a um desses lugares. E você nunca mais vai pôr os pés lá, e tem muita gente fazendo essa defesa. Queridos, nós olhamos, entramos nesses debates, nós vemos pessoas criticando duramente homens de Deus, criticando duramente, falando besteira, pessoas que se dizem conhecer a Bíblia, mas com erros profundos. Tiago 1,4 diz que, as pessoas iam desejar ouvir as doutrinas de demônios, que vão dar ouvidos à doutrina de demônios, que vão afastar da fé, vão sair do caminho de Deus, vão se afastar da fé, isso, daquilo que o Espírito Santo revela no seu coração, mas vão estar no nosso meio. Entenda esse versículo. Eles vão se afastar da fé, mas podem estar no nosso meio. Tem tanta gente dentro da igreja que diz, eu não creio, eu não sei se é bem assim, eu estou lá, mas não concordo, eu não sou isso e aquilo. Epa, tem coisa errada aí. Aquilo que está fora da Bíblia você não deve concordar, mas aquilo que é bíblico você deve ser bereano. Olha na Bíblia, é verdade, está aqui sim, é verdade, tem razão. Seja bereano. Bereano era aquele povo que tudo que o apóstolo Paulo ensinava, eles corriam nas escrituras e confirmavam. Não podemos sair como papagaios, nem como vacas de presépio, não é verdade, repetindo o que está sendo falado, sem antes nós olharmos, porque nós estamos contribuindo para o problema, estamos apertando para o problema. Então, devido ao aumento da maldade, diz o versículo 12, o amor de muitos esfriará. A decepção. Me decepcionei com a missionária, me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o meu irmão, me decepcionei com a minha família na fé, me decepcionei com os meus irmãos de louvor, de obreiros, me decepcionei. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A crueldade, eles fazem nos ver a morte, essas cenas, eles nos fazem ver, acidentes, e aquilo vai gelando o nosso coração, e nós vamos perdendo aquele, ai meu Deus, sabe aquela expressão que vem do fundo, de compaixão? Nós estamos sendo secados nesse tempo, eles estão esfriando nossos corações com esses filmes de bombardeando a pastor, não dá nem para assistir o incrível, não dá, né? Mas eu quero dizer para você que você tem que abrir seus olhos, porque há uma maciça informação na nossa mente para secar a gente, para nos tornarmos insensíveis, nos tornarmos frios. E quando você vai ver, você é uma Brastemp ou qualquer outra marca dessas que estão aí, gelado espiritualmente. Então o amor de muitos esfriará. Por que nós temos pessoas sempre dizendo, ore pela minha vida espiritual, ore pela minha vida espiritual, ore pela minha vida espiritual, ore pela minha vida espiritual? Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, nas palavras de Jesus no 12, o amor de muitos esfriará, por coisas, situações, acontecimentos que estamos vivendo. Ele diz no 14, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e virá então o fim. A volta de Jesus. Pastora, quanto já se pregou o evangelho no mundo? Não sei se você entende sobre as janelas que nós temos no mundo, né, na janela, assim, na atmosfera, mas nós chamamos de janelas, são lugares que foram evangelizados e já o evangelho foi pregado.
Nós temos uma janela chamada 1040, ela foi ampliada um pouco mais, sabe, porque são ali o Oriente Médio, para entender grosseiramente, tá? E então, esse povo, eles estão sendo alcançados. Falta uma pequena parte do mundo ouvir o Evangelho. É ouvir e não se converter. Tem gente pensando que vai se converter. A Bíblia está dizendo que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você está entendendo? Agora, ouvir é diferente de se converter. As pessoas leem esse versículo e interpretam errado. Não, o mundo vai se converter. Quem falou isso? Nós estamos interpretando a Bíblia de maneira errada. É ouvir. Se converte quem permite o Espírito Santo falar ao seu coração. E então, queridos, a Bíblia diz, nesse texto de Mateus 24, sobre a volta de Jesus Cristo. A volta dele. E a Bíblia nos deixa um capítulo grande, com 54 versículos, enfatizando. E nós poderíamos pegar outras partes da Bíblia para reafirmar, mas o tempo não nos permite. E então algumas pessoas dizem assim: pastor, eu tive um sonho com a volta de Jesus. Não sei quantos aqui já sonharam, mas é possível, pastor? Sim, claro que é possível. Pessoas têm sonho com a volta de Jesus. Olha, pastor, eu vi assim. E tem pessoas que teve um sonho também com a volta de Jesus, mas que ficaram. A igreja subiu, o irmão dele subiu, não sei quem da igreja subiu e ele ficou. Pastor, de repente eu me senti sozinho, eu olhei assim no sonho, e as cadeiras estavam vazias, eu vi a Bíblia sobre os bancos e sapatos, e eu me belisquei, eu vi que eu fiquei. Pois é. Podemos ver as estratégias de Satanás, enviando um espírito de engano, dizendo aos membros da igreja: não é bem assim. Dizendo assim: que pregação enfadonha hoje. Dizendo assim: eu entrei na igreja errada. Dizendo assim: eu gostaria de ouvir algo que me tornasse melhor. Nós vemos um espírito de demônios agindo dentro da igreja. Um espírito de engano, uma interpretação errada da palavra de Deus. Um demônio que tira o foco. Um demônio que desvirtua as pessoas da realidade, da real, que é a volta de Jesus. E primeira coisa é que, em Atos capítulo 1, versículo 11, Jesus tinha chamado os seus discípulos, com ele vieram possivelmente quase 500 pessoas, e ele estava então no monte, e ali então ele começou a falar, e de repente ele foi sendo elevado aos céus, e ele foi subindo, e eles ficaram impressionados com a subida de Jesus, e os anjos disseram assim: olha, por que vocês estão aí atônitos, por que vocês estão assustados? O mesmo Jesus que viste ir, ele há de vir. Assim como ele subiu, ele há de descer. Então a Bíblia vai nos garantindo essas verdades, irmãos, da palavra do Senhor. A grande estratégia do reino do mal é fazer que nós pensemos que isto nunca vai acontecer. E é por isso que a gente vive, irmãos, uma vida, às vezes, espiritualmente falando, escute, espiritualmente falando, água de batata. Sabe o que é isso? Vida rasa, vazia, descompromissada com Deus. Sabe, esse espírito maligno tenta nos convencer de que isso não vai acontecer, que ele está pregando mentira. Comenta essa mensagem amanhã lá no serviço. Pai, o pastor da igreja pegou um negócio já, Jesus vai vir. Experimenta. Ouça o que vão dizer e fale para mim depois. Alguns até dizem: mas cadê? Quantos anos já passaram da morte e da ressurreição de Jesus? 2000 e poucos anos. Mas não falaram que Jesus ia voltar? E Pedro nos fala isso na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 4. Onde está a promessa? Havia uma reclamação dentro da igreja. Havia uma reclamação dentro daqueles que eram seguidores de Jesus. Onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Irmãos, foram lá no Gênesis, desde o princípio da criação.
caras são abusados. Vão buscar lá. Para distorcer eles entendem, para interpretar correto não conseguem. Amados irmãos, a volta do Senhor acontecerá com toda certeza. A Bíblia nos afirma isso. E os sinais da sua vinda são para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Eu tenho um vídeo pronto aí. Perfeito. Queridos, essa é uma preocupação mundial. Não vai ser a Liga da Justiça que vai defender esse negócio. É Superman, Homem de Aço, Capitão América, eu não sei qual é o seu favorito, Batman, eu não sei. Mas nós não temos, segundo os estudiosos, meios de combater, de deter essa situação. Ah, pastor, mas essa especulação. Queridos, nós vimos o último versículo que foi passado ali, aquilo é Bíblia, aquilo é palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus, a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima, Ele está à porta, gente. Não vai dar tempo para acertar as coisas, não vai dar tempo para você arrumar. Você deve aproveitar o tempo agora, você deve melhorar agora, você deve mudar agora, você deve repensar agora. Você não deve ficar falando, eu preciso me consertar, não. Porque esse texto, queridos, segundo Mateus 24, 40 a 41, o texto que nós lemos aí, a Bíblia diz que estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro, deixado o outro. Nossa, pastor, mas que Deus ruim é esse? Não é a ruindade de Deus, queridos. Deus vem dando oportunidade até hoje. Ele está dando oportunidade hoje, para você hoje. Não é a ruindade de Deus. Se você ficar, você não pode reclamar. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Isso é palavra de Deus. O pastor veio com filosofia e ciência. Não vi não. É palavra de Deus. Está aí, abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 24, está aí. E o terceiro aspecto é que muitos serão enganados, como estamos sendo hoje. Há muita gente querendo colocar na igreja que não é bem assim, querendo dizer que isso não existe, que isso é doutrina dos homens, que você não precisa ser. Lembra que eu disse assim na quinta-feira? Olhe bem nos olhos dele, olhe bem nos olhos dela. Se ele ou ela quiser te levar para fora da igreja, te afastar de Deus, olhe bem nos olhos e diga assim: arreda-te de mim, Satanás. Pastor, nós temos que ser como Jesus. Eu quero lembrar para você que Jesus falou isso. Se você quer ser como Jesus, Jesus falou isso. Olhou bem na cara de Pedro, falando para Pedro assim, porque Pedro queria pedir Jesus de ir para a cruz. Imagina, o senhor vai na cruz? Imagina. Jesus olhou para ele assim e falou: arreda-te de mim, Satanás. Jesus olhou bem dentro dele e falou: quem está falando aí não é Pedro. Queridos, às vezes as pessoas emprestam a língua para o diabo, sabia? Para te desviarem da igreja, para tirarem do caminho, e entra com, deixa eu falar, um barato para deixar você bem ligado, entra com motel, com sexo. Você parar de lá, você vai ter tudo que você tem. Tá? Entra com churras. Esse churras eu não posso ter. Entra com parentes, amigos, tirando você da igreja. Tudo para te seduzir. Probleminha na família, briguinha, discussão, dores. Estava bem, foi sair de casa, acho que eu não vou mais na igreja. Deitou, meia hora depois, a dor vai embora. Sabe, esse terceiro aspecto é que muitos já estão sendo enganados. Mas é uma desculpaiada daqui, é uma desculpaiada de lá, sabe, é uma conversaiada daqui. Eu não duvido que rola mentira, não. Afinal de conta, né? Tem que falar uma coisa. Eu não duvido que nós peguemos a situação e colocamos potência nela, mas no fundo
poderia ser. Tem programa de televisão dizendo dilúvio, é uma lenda. Já estudou sobre isso? Dilúvio local ou universal? Universal. O dilúvio aconteceu, como se explica, restos de animais fossilizados nos picos montanhosos do mundo. Como chegaram até lá? Animais diferenciados, porco, galo, galinha, vaca, cachorro. Como se explica isso? Dilúvio. Só isso, pastor? Não, mas o tempo não permite e a palavra não é essa. Mas tem gente já desviando as pessoas. Aí eu ouvi dizer um negócio aí que dilúvio é... O pastor pregou lá que dilúvio foi verdadeiro. Eu não acredito nessa história não. É demônio falando. Falou da volta de Jesus, eu também não acredito não. E às vezes não declara, querido. Sabe qual é o problema? Às vezes nós não declaramos, mas estamos vivendo. Estamos vivendo, sabe, vivendo. Como se as igrejas estão ensinando a gente a viver na terra. Se esqueceram que nós estamos aqui de passagem, que o nosso lugar é no céu. Amém. Palavra de Deus, gente. Errais. Jesus disse assim, ó, sabe por que vocês erram? Sabe por que vocês erram? Porque vocês não observam as Escrituras. Porque de mim elas testificam. Meu irmão, como está a sua vida? Como você está vivendo? Pezão na terra? Vivendo só para esse mundo? Eu quero chamar a sua atenção hoje. Dizer para você, Jesus está à porta, meu irmão. Com a mão na maçaneta. Ele vai entrar. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,16, diz assim, porque o mesmo Senhor, aleluia, não é outro Senhor não, é o mesmo, descerá dos céus, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, se estivermos vivos nessa época aqui, seremos arrebatados num abrir e piscar de olhos. Quanto tempo leva um piscar de olhos? Frações de segundos. Estaremos em frações de segundo nos céus com Ele. Aleluia! Deus, você crê? Aplaude. Glória a Deus. Irmãos, em frações de segundos estaremos no céu. Querido, você está pensando em brincar? Você está pensando em viver essa vida como você vem vivendo, debatendo, falando contra a igreja? Eu quero dizer uma coisa para você: você não está falando contra paredes, bandeiras, ventiladores, microfones, púlpitos, arranjos, não. A igreja de Jesus é esse povo aqui, ó. Ele morreu por esse povo aqui na terra. Essa é a igreja de Jesus Cristo. É isso que ele vem buscar. Cadeira vai ficar, tapete vermelho vai ficar, carro vai ficar. Ele vai levar a igreja, as pessoas. E se você, meu amado, não estiver no corpo de Cristo, lançar uma doutrina diabólica, e você pode ser crente em casa, é mentira, porque se você pudesse ser crente em casa, Jesus não tinha dito e nem morrido naquela cruz. Doutrina de demônios. Ah, pastor, me decepcionei com as igrejas. Servir a Deus em casa, no coração, você vai para o inferno? Perdoe a franqueza, mas você vai para o inferno, querido. Você quer ir para o inferno, meu querido? Você quer chegar lá, o Satanás pegar no gato, quer? Você quer ser atormentado? Você quer os bichos correndo, como Jesus falou, onde o seu fogo nunca se acaba e nem o seu bicho morre? E não é questão de purgatório, essa doutrina maligna, fajuta, que não existe nem na Bíblia. Você vai lá dar uma sapecada, sai cheirando a fumaça. Já saiu da sauna uma vez? Uma fumação assim atrás, né? Parece que incendiou. Já saiu assim? Desse jeito? Purgatório, gente, não existe. Jesus falou sobre o inferno. Segura na cadeira.
falou mais de inferno do que de céu. Jesus. Sabe por quê? Para que nós não fôssemos para lá. A preocupação de Jesus. Então, nos dias que precedem, que sabe, a volta de Jesus, surgirão teologias de tirar o fôlego, de mudar o foco, de desviar você, de atrapalhar a tua vida com o Senhor. E não vai ter tempo de dizer: ai, Senhor, foi o pastor lá que falou assim comigo, e eu então saí da igreja. Não tem jeito, amado. Eu quero dizer uma coisa para você: tudo isso é para tirar o seu foco, para afastar você, querido. Você tem que abrir os olhos. Abrir os olhos. Sabe? Ah, pastor, a gente vai aqui, vai ali, sabe? Não sei mais. Irmão, olha o Senhor. Deus vai mostrar para você. Você pergunta para os irmãos assim, cita o versículo aí: tudo posso daquele que me fortalece. Senhor é meu pastor, nada me faltará. E outro: não sei, pode ler. O povo não conhece mais a Bíblia. Quando se fala, eu já li a Bíblia. Antigamente falava-se assim, né? Antigamente não, que história é essa, Jurássica? Né? Há uns aninhos atrás, falava-se assim: olha, eu li a Bíblia 5 vezes. Eu já li a Bíblia 10 vezes. Nossa, que bênção. Havia um tempo que você fala assim: eu li a Bíblia 5 vezes. Eu já li 10. Você era o mais fraquinho. Hoje, sabe qual é o mais fraquinho? É aquele que fala assim: olha, eu li alguns livros da Bíblia. Não li nada ainda. O mais fortinho hoje é aquele que leu 3 vezes, 5 vezes. Pastor, é maratona? Não, querido. Mas Jesus mandou a gente conhecer a palavra do Senhor. Não é ler por ler, não, é ler para receber. Amém? Então, amados, sabe, a igreja precisa conhecer a palavra de Deus, sabe, construir a sua vida espiritual na palavra de Deus e saber que a volta de Jesus é iminente. Gente, sabe, a gente às vezes fica vivendo coisinhas da nossa vida que não tem nada a ver com a situação. Isso tem nos afastado do Senhor, isso tem nos jogado para fora, entende? Nós ficamos presos a alguns detalhezinhos que, sabe, não nos edifica em nada. Nós temos que estar apercebidos desta situação. Isso está me afastando do Senhor, isso está me levando para longe do Senhor. Isso é uma forma do inimigo me enganar. Dê nome aos bois, fale a situação, fale a você mesmo, abra teus olhos e diga para você: fulano, poxa, o negócio está ruim do teu lado, não é verdade? Então, não pense que você já sabe tudo. Ninguém sabe tudo, mas todos nós precisamos aprender, conhecer, para podermos crescer e perseverar na palavra de Deus. 2 João 1,7, quero ler para você: porque já muitos enganadores entraram no mundo. A Bíblia diz que já muitos, uma turma aí já, entraram no mundo, no lugar que você está, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador, o anticristo. Nós é o anticristo. Todo que é contrário a Cristo é anticristo. Entendeu? É contrário, é anti. É anticristo. 2 João 1,7 fala sobre isso. Então o diabo não se apresenta, gente, se o diabo se apresentasse de chifre, vermelho, fumegando, cheirando a enxofre, pé de bode, rabo e escamas, você ficaria ali? Quando o cara sonha, cai da cama. Mas ele não vem assim, ele não é tonto. Ele vem como, gente? Ele vem com dinheiro, ele vem com bebidas, ele vem com drogas, ele vem com mulheres, ele vem com homem, ele vem com status, ele vem com posição social, que é o status. E aí nós curtimos. Isso é o
Não é verdade? Isso é bom, não é? Desde que você perca o foco, ele pode dar tudo, mas no esquema dele. No esquema dele. Então, queridos, se o bichão vira daquele jeito, a gente olha, então é necessário, é urgente essa posição, é necessário, é urgente essa volta para Jesus, é necessário, é urgente você entregar sua vida para Cristo, é necessário, é urgente você fazer parte de uma igreja. Quero dizer uma coisa: só é ovelha quem tem pastor, só é pastor quem tem ovelha, só é ovelha quem tem pastor, e só pertence ao rebanho quem nele está. Tá bom, vamos parar de enrolar, né? A verdade é essa, nós temos que falar a verdade. Jesus disse que muitos viriam no nome dele e enganariam. Está cheio, gente. Vamos abrir os olhos para concluir. Finalmente, irmãos, nós temos que estar preparados. Amós 4:12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Senhor, o teu Deus. Gálatas 6,16 diz, nas palavras do apóstolo Paulo, nós somos o novo Israel de Deus. Somos. Então, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te, irmão. A palavra manda você se preparar, não sou mais eu, é a palavra de Deus, amém? Não adianta você nada saber sobre a volta de Jesus, não adianta, sabe, você endurecer o coração, não adianta você questionar, não adianta nada. Há um hino do cantor cristão que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje em Cristo te quer libertar. Hoje não é amanhã. Amanhã pode ser tarde, muito tarde. Pode ser muito tarde. O salmista uma vez perguntou, e a resposta veio: Senhor, quem entrará no teu santuário? Salmo 24, 3 a 5. E a resposta foi: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aqui não aparece placa de igreja, da Batista, da Metodista, da Presbiteriana, da Assembleia, do Belém. Não. Aquele que é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Vaidade aqui não é brinquinho, sainha, essas coisas, nem sapatinho, fivelinha, não. Vaidade é futilidade. Aquele que não entrega a sua alma à futilidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Salmo 24, 3 a 5. O espírito de engano, gente, tem operado, tem agido, tem enganado. Você está sendo enganado? Você está sendo enganado? Querido, se alguma dessas coisas que eu falei aqui está acontecendo, meu irmão, nós precisamos reposicionar, enquanto é tempo, porque Cristo está às portas. Quero orar.